E aí galera, mais um assalariado comum aqui tentando entrar nesse mundo do YouTube. Dessa vez não vai ser com gameplay nem com nada, vai ser com alguns mangás que eu conheço e que eu quero trazer pra vocês porque eu acho muito interessante. Até porque ele continua lançando ainda e é muito legal esse mangá. O mangá começa com a Santa dando boas-vindas aos heróis que foram os escolhidos. Ela dá as boas-vindas aqui com essa aparência toda exuberante ao mundo de fantasia que eles chegaram. Todo mundo sem entender nada ali nesse evento, né? Do nada, estamos num mundo de fantasia, aleatoriamente. Todo mundo sem entender nada do que estava se passando, porque do nada ele estava na sala de aula e de repente eles brotam num mundo de fantasia, com uma deusa dando bem-vindos a eles. Ele pensando que ela tem uma pegadinha do Silvio Santos, só que eles começam a perceber que tem um ser mítico aqui, né? E começam a duvidar de se isso é realidade ou não, se é um sonho ou realidade. Isso aconteceu durante as aulas, quando a professora saiu da sala, ela simplesmente decidiu sair e de repente a bateria do celular do pessoal começou a cair. Eles foram teleportados para o mundo de fantasia. Eles estavam nas nuvens ali no céu daquele mundo quando do nada aparece a Santa, pedindo para eles não ficarem dispersos e chamando a atenção deles, dizendo que o Rei Demônio ressuscitou e pedindo a ajuda de todos eles para poder tentar subjugar de novo esse Rei Demônio e para salvar o mundo em que eles estão ali. Todo mundo pensando que eles foram invocados para outro mundo, que não era real, que era só uma pegadinha. E o carinha aqui pensando que as histórias que as histórias de fantasias parecem ser verdade, né? E eles pensando que era fantasia, que era pegadinha, né, do Silvio Santos ainda, que isso é um sonho ou alguma trollagem que fizeram com eles. E o carinha pensando que as histórias de mundo de fantasia realmente parecem ser reais. A Santa fala que todos eles foram teletransportados para um templo em fantasia. Tá aqui uma estátua toda exuberante dela mesma e de que eles serão recepcionados por uma santa que recebeu as ordens da deusa, que é igualzinha a deusa, é incrível. Ela proverá para todos eles um suporte emocional e material, o melhor possível, para que eles se adaptem ao mundo de fantasia e consigam cumprir a missão deles, que é matar o Rei Demônio, né? O carinha perguntando a Deus se ele pode fazer uma pergunta, e ela disse que sim, né? Ele pode se sentir à vontade para responder qualquer pergunta que ele queira. E o Han, ele falou aqui que o sistema de níveis e janela de status e monstros, etc., já existem nesse mundo, certo? E a deusa confirma que existe essa metodologia de upar de nível, etc. E ele já fica todo animado ali. A menina chega perguntando se pode fazer uma pergunta também. Ela pergunta se é mesmo um mundo de fantasia e se vai ter aquele esquema de época medieval como nas novelas. E se realmente vai ter príncipes e cavaleiros. Essa menina se chama Jang Myeon. Ela responde que sim, também terão isso. E ela toda animada aqui, pensando que vai ser muito divertido também. E mais um carinha fazendo uma pergunta aqui estranha pra deusa. Ô gloriosa deusa, eu tenho uma pergunta também. Ela perguntou qual é a sua pergunta. E ele disse, o Choi Gamin, né, que aparentemente é o nosso herói, que ele vai ficar mais focado ali. Ele perguntou se tem alguém que vai ficar muito forte e se tornar um herói. Ela falou que não tem uma pessoa definitiva que vai ser tipo o herói dos heróis. Então, ele falando, né? Então, todo mundo aqui vai ser herói, independente das nossas habilidades. Ela fala que não, mas, porém, nem todo mundo recebeu o mesmo poder. Ou seja, cada um desses personagens aqui tem a sua especialidade, tem o seu poder e tem o seu charme, assim digamos. Que pode usar assim como bem entender nesse mundo de fantasia. Você deve ser reconhecido por vários deuses em fantasia. Esses são os deuses, né, um dos vários deuses que tem nesse mundo, e eles se comunicam através de janela de status ali. E cada ato que os protagonistas fazem, esse deus em questão ele dá um pitaco, falando que ficou feliz, que ficou triste com a ação dessa pessoa. E aí os deuses vão se especificando
com qual pessoas eles querem se afiliar, digamos assim. E para receber as bênçãos deles e virar o verdadeiro herói. No caso, só vira o verdadeiro herói aquele que tem a bênção dos deuses. Reconhecimento e bênçãos. Obrigado pela resposta, diz o nosso heróizinho aqui, né? Parece que você é um herói bem confiante, diz a deusa. Estarei de olho em suas conquistas. O carinha que já agindo com inveja, né? Ela me tratou de um jeito diferente ou eu tô drogado? Até a deusa gosta de um cara assim. A menina chega perguntando: Deusa, posso te fazer uma pergunta? Ela responde: claro. Aí o Bora, né? Obrigada por nos dar um momento de seu precioso tempo. Eu sou a representante de classe e o Bora. Se apresentou a deusa. E a deusa respondeu: Heroína e o Bora, qual é a sua pergunta? Ela falou com a deusa: eu entendo que este é um mundo que está em perigo e que você precisa de nossa ajuda, mas eu tenho certeza de que nossas famílias e professores estão preocupados sobre para onde nós fomos levados. Vossa Senhoria poderia avisá-los sobre nossos paradeiros? A deusa ficou pensando ali, né? E já respondeu: isso vai ser difícil. E a Yubora já perguntou: então quando que a gente vai voltar para casa? A deusa responde: quando derrotarem o poderoso rei demônio. Os deuses que o abençoarem irão realizar um de seus desejos. E daí começou aquela muvuca dele: eu também tenho uma pergunta. E ela já falou: não, eu ainda tenho uma pergunta. Mas aí ela foi abafada pelo motim aqui. Eu também quero fazer uma pergunta. Eu quero perguntar. Eu também. Os heróis começaram a fazer várias perguntas desesperadamente, mas a deusa calmamente respondeu a todos eles. Para com o passar do tempo, as respostas ficaram mais simples e logo foram respondidas. Depois de responder a pergunta de todo mundo ali, ela perguntou: mais alguma pergunta? E ninguém respondeu, quando o nosso protagonista da obra levanta a mãozinha dele, como quem não quer nada. E a deusa pergunta: qual é a sua pergunta? E ele responde: não é bem uma pergunta, mas um pedido. Aí ele pede para a deusa: me manda de volta para a terra? A deusa já olha para ele com aquele olhar meio triste, né? Achei que já tinha explicado isso antes. Seu desejo será realizado quando derrotarem um poderoso rei demônio. E aí o protagonista já indaga ela aqui, né? Mas eu estou pedindo para você fazer isso agora, porque não tenho nenhuma intenção de virar herói. A deusa já continua lá sem paciência e ele já pergunta para ela: é impossível você mandar de volta para a Terra? E ela responde: claro que é possível. Mas posso lhe fazer uma pergunta primeiro? Por que você viraria suas costas para um mundo com incontáveis vidas em perigo? Por que você quer voltar à sua vida normal? Ele já responde: como alguém vai salvar o mundo enquanto sua família está preocupada, procurando pelo filho? E o Bora já dá uma olhada ali para ele, já confirmando, né, o questionamento dele. A deusa já chega perto dele e pergunta: qual é o seu nome? Aí ele responde: é Kang Hansu, um nome dado a ele pelos pais amorosos que discutiram muito sobre qual nome ele receberia. Aí a deusa já fala: se tem alguém que não quer se tornar um herói como ele, peço humildemente que digam agora. Não irei forçá-los a fazer nada. Então ele ficou sozinho nessa, mas ninguém levantou a mão para tentar ajudar ele. E ela abriu um portal. Para onde dá esse portal? Ninguém sabe, mas ela abriu um portal. Ele perguntando se é sério, se ninguém vai com ele, todo mundo tá hipnotizado com essa chance de ser um herói de fantasia e etc. E a deusa já fala: Kang Sun-Hu, você é um ser indigno de estar em um lugar como este. Eu peço que você se retire. Então ele foi lá, né? De boa. De boa, tranquilo aqui. E o pessoal já falando: fala para meus pais que eu estou bem. Os meus também. Hansu, fala com meu pai que eu estou bem. Fala com o meu também. Então não pediu para ele falar com os pais que estão bem. E ele respondeu: tá bom, tá bom. Eu falo pros seus pais que vocês estão bem. Seus drogados do cacete. E já entra no portal.
Mal sabia ele o que esperava do outro lado. Vou voltar para casa primeiro. A gente se encontra na Terra, aparentemente. Ele já olhando para a imensidão de uma floresta gigantesca e se pergunta: isso aqui é a Terra, né? Eu acho que foi teletransportado para um lugar longe da escola, tipo uma floresta, um lugar distante. Só que ele olha para trás e pergunta: licença, eu tenho uma pergunta. Ele ouviu uns passos, né? Aí olhou para trás e perguntou: tem uma pergunta. Eu acho que me perdi quando ele foca. Ele vê uma pessoa com meia orelha de elfo ali, não sei. E também vê um Gnou, acha aqueles meio cachorro, meio homem, né? Um Gnou. E o Gnou começa a rosnar ali. E aparece um monte de Gnou com a elfa nos braços. Isso, tinha uma elfa também. Os Gnou aqui, puto, né? Parecendo que tá com fome e vai esmagaçar o prota pra arrancar carne, braço, tudo dele. E a elfa, o elfo, eu não sei direito, tá aqui tossindo sangue, respirando pesadamente. A pessoa em questão, que é a deusa, era uma filha da fruta que sequestrava os estudantes para resolver os problemas do mundo dela. Assim, literalmente, ela falou: vou pegar esses moleques aqui, vou jogar no meu mundo, dele que se foda para resolver o que tem no meu mundo. Ah, foda-se, o problema é deles. Nem ferrando que aquela vagabunda é uma deusa. Quando os gnolls só estão lambendo os beiços aqui, ó, só olhando pra carne suculenta do prota. Dessa vez uma carne fresquinha com orelha pequena, que no caso não é um elfo, né? Que eles estavam com um elfo no braço ali. E o Kang Sorrosa começou a correr como se não houvesse amanhã, dizendo que a deusa não vai manter a promessa, né, de levar ele de volta pra terra, nem aqui, nem na puta que pariu. Na cidade santuário Prológina, um raio de luz vai em direção à cidade. E esse raio de luz eram todos os estudantes que não entraram no portal, ou seja, todos, a não ser o Prota, que foi para a floresta lá com os Gnoll. Para os heróis que vieram para a dimensão fantasia, a Santa dá umas boas-vindas a eles. Ela vai caminhando em direção a eles e eles se perguntam se é a deusa, né? Porque é muito parecida com a deusa em questão. Só que sem as asas, sem as areolas e sem a aura de uma, entre aspas, deusa. Todo mundo fica maravilhado com a aparência dela e já foca também ao cara atrás dela, que no caso é o príncipe dessa nação. As meninas começam também a elogiar ele porque ele parece tão bonito, né? A Santa começa a se apresentar e dizendo que estava esperando por eles e também apresenta o príncipe. O nome do príncipe é Alsus. Eu não vou ler o nome todo dele porque eu não tô maluco também, né? Dizendo que é uma honra conhecer os heróis lendários, que aparentemente todos aqueles meninos, né, todas aquelas crianças eram uma lenda de outro mundo que literalmente veio para o mundo deles. Umas bênçãozinhas da deusa. Dizendo que ele era o príncipe do reino de Sword Master do norte. Essa é a primeira e última vez que eu vou ler o nome dessa cidade, né, desse reino. E todas as meninas já gamando aqui no príncipe, né? Dizendo: nossa, é um príncipe de verdade! Meu Deus! E também apresentaram a governanta, dizendo que a princesa estava atrasada, né? Só que ela falou: bem, na verdade, aí do nada, pum, abrem as portas e a princesa brota do nada. Dizendo que acabou bebendo demais e caiu no sono ali. Meio básico, né? E ela apresenta a princesa Etna, dizendo que a honestidade é tão boa quanto ruim. No caso, a honestidade dela de dizer que bebeu até apagar. Dizendo que ela não precisava contar a primeira parte, né? E no caso que ela bebeu até apagar. E ela pergunta pra Santa: eu cometi outro erro? Ela já tropeça ali no próprio calcanhar. Já dá aquela onomatopeia básica de quem se atrapalha. Aí todo mundo já olha pra ela caída no chão ali. Ela já começa: ai, ai, ai. O chão do templo é escorregadio, disse ela, né? Aparentemente não foi no chão que ela escorregou, não. Segundo os registros aqui, ela tropeçou no próprio pé, né? Ela dá uma desculpa ali, né? Dizendo que só pode ser isso porque ela nunca tinha escorregado nenhuma vez antes de chegar ali. Todo mundo olhando pra ela ali com um ar de apreensão, né? Quando do nada eles começam a achar ela fofa e bonita, né? Todo mundo ali elogiando ela, com licença, e toda constrangida.
E é apresentada aqui também, dizendo que a princesa Etena, de Arkmazing. Eu não... legal esses nomes. E o pessoal aqui, fantasia, legal. E ela já apresenta aqui de novo a princesa, dizendo que ela é de outro reino que fica ao sul do templo. Ao que se parece, a cidade ela é imbuída com um templo. O templo é o centro da cidade, e a parte sul é um reino, a parte norte é outra. Aparentemente ele é o príncipe de uma nação e ela é a princesa de outra nação. Dizendo que ela vai dar suporte aos alunos juntamente com o príncipe. Aí os caras já começam a se descobrir, clicando ali, abrindo a janela de status. Vamos ver, bênção, aparentemente, maldição, lucros, e ele tem ali uma bênção de herói, nível F, nenhuma maldição, e tem um dividendo, que eu não entendo bem o que significa. Que ele vai ali dar um verificar no status de herói, que está listado depois de bênção. Aqui está citado, né, a bênção de herói. Aqui está os status da bênção de herói. E diz assim que todos os idiomas das raças amigáveis serão traduzidos automaticamente. E outro bônus também é que ele ganha experiência através de caças e conquistas que serão grandemente aumentadas. Não disse nem 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, é grandemente. E ele já pensa que esse efeito de buff de XP é roubado, se não tiver um limite ali que eles possam tetear, né? Tipo, ter o limite. Ele fala que tem muitos competidores que podem ganhar a mesma bênção, né? Já que todos eles são heróis. E já pergunta: Santa, eu tenho uma pergunta. A deusa nos diz que deveríamos receber a bênção de outros deuses. Mas como fazemos isso? A Santa já responde: para receber a bênção, você precisa atrair a atenção de Deus. É como se ele estivesse assistindo ali a vida cotidiana dos heróis como um streaming, né? Eles já vão lá, gostei disso aqui, gostei daquele, etc. Eles têm que atrair a atenção de Deus. E cada deus ou deusa tem seus próprios ideais. Mas ele já aparece aqui uma notificação. Um deus olha para os corpos dos heróis com um sorriso perverso. Então tem alguns heróis, tem uns deuses ali que gostam de uma coisinha. Outros deuses já acham um bagulho diferenciado, etc. Eles gostam de brincar ali com a cara dos nossos heróis, né? Já aparece que várias notificações de deuses interessados nos heróis em específico. O deus está olhando com sei lá o que. O deus demônio está ansioso, olhando com um sorriso. O deus continua olhando com um sorriso. Uma deusa inocente pergunta o que eles estão olhando. Uma deusa inocente pergunta novamente. Um deus da água está preocupado com a sua amiga e diz que ela não dá pra ler, né? Eles ficam ali perguntando o que são essas mensagens. E eles falam, são deuses? São realmente deuses? E a Santa responde: cada deus tem diferentes ideais, mas estão todos procurando por alguém capaz de derrotar o rei demônio. Um deus classifica os heróis pela aparência. Um deus se opõe à classificação. Ela pergunta se isso responde à pergunta dele. Ele fala: o suficiente. Os deuses sempre estarão observando os heróis, diz a Santa. Mas jamais se esqueçam que a atenção deles não será eterna. Ou seja, eles podem tanto chamar a atenção de um deus, quanto perder a atenção desse mesmo deus se eles não seguirem com a vontade desse deus. E ela também deseja que todos eles sejam capazes de obter as bênçãos, diversas bênçãos dos deuses. O que acontece se o herói não receber nenhuma bênção? Ela já olha com uma carinha meio assustadora, né? Realmente precisa me incomodar com lixo, já falando dessa tonalidade de voz. Todo mundo já fica baqueado ali, né? Como se você tivesse chocado com... Do nada, a Santa Fofa fica rude. Em um mundo de fantasia cheio de sonhos e esperanças, tá aqui todos os heróis presentes, a aventura começou. Menos pro nosso real protagonista que tá ali, correndo que nem uma muda de todos os gnolls que estão atrás dele. Correndo até ficar sem fôlego, corre, se mata aí, chefe. Ele, cansado de tanto correr, se apoia na árvore aqui para pegar um fôlego. E já fala que se soubesse que essa merda ia acontecer, ele teria malhado um pouco, né, para pegar uma forma e não ficar sem fôlego tão rapidamente. Quando do nada uma lança perfura a árvore que ele está encostado.
Ele já fica assustado ali, né? E olha pra lança aí, saindo fumaça até da árvore. O impacto foi realmente forte. E todos os gnolls já chegam atrás dele. Ele já falou, não precisa pensar muito, né? Não existem criaturas como essa na Terra. Ou seja, ele não tá na Terra. A deusa enviou ele para um mundo de fantasia, só que sem o buff de ser um herói e tudo mais. Ele já fica xingando a deusa, falando que aquela vaca auto-intitulada deusa enganou ele. E que ela nunca teve a intenção de mandar ele de volta pra Terra. Já fica aqui com um ódio bruto, né, dessa deusa. Aí ele já fica ali pensando em alguma ideia para tentar fazer alguma coisa e sair dessa situação, já que ele estava praticamente morto ali, com todos aqueles gnolls atrás dele. Quando do nada, acende uma luzinha na cabeça dele e ele tem uma ideia. E pensa que se esse é realmente um mundo chamado de fantasia, talvez aconteça algum milagre, assim. Acontece. Enquanto ele corre ali com uma cara desesperada, enquanto os gnolls continuam correndo atrás dele. Por favor, ele pedindo alguma ajuda, né? E aqui nos é mostrado a tela de status do nosso protagonista. Nome: Kang So-Hu, nível 1, benção Herói F e maldição Herói E. Você vê que aparentemente nenhum dos outros heróis tinham uma maldição, mas ele tem essa tal de Herói E aí que não faz sentido, né? Ele é um Herói F de benção e Herói E de maldição. Não faz sentido. Sendo que o rank F ainda é maior do que o rank E. Então provavelmente ele vai ter um debuff ali, né, enquanto ele estiver upando. Ele tem um dividendo muito maior, se for comparado ao dividendo do outro carinha que estava lá atrás. E ele já, olhando atrás do status, ele falou, realmente apareceu. Mas ele percebeu lá a maldição, né, que eu mostrei pra vocês. E como assim uma maldição herói? Ele vai ler a maldição de herói e já vê ali os debuffs que tem. É ao contrário do buff de herói em si, que diz que os idiomas de raças hostis ao herói serão traduzidos automaticamente. Ou seja, ele vai entender tudo que os monstros e etc. falam, mas não vai entender o que as raças amigáveis conseguem falar. E também diz aqui que a experiência dele vai ser grandemente reduzida, né? Então vai ser tenso aí para o nosso prota. Opa! Ele pensa que com certeza a deusa quer se livrar dele e que isso é uma sacanagem intencional para matar ele e se livrar de vez dele. Ele diz que não acredita que a deusa deu esse tipo de punição quando ele só pediu para voltar para casa, né? É um pedido razoável, mas ela falou, você que se foda, vai morrer lá na floresta. E tacou ele lá, pra morrer mesmo. Tá aqui os gnão ainda seguindo ele, dizendo que quer carne, né? Que vai dizendo que vai comer até os ossos do prota. E ele já pensa a outra tradição de raças hostis, mas o que ele pode fazer, né? Falando com o monstro, que tem ali um instinto natural de matar os humanos. Aí ele já fala, ei, amigos amantes de carne, por que não conversamos um pouquinho? Aí o Gnau já fica, ué, esse cara fala o nosso idioma? Já olha ali um pra cara do outro e fala, ué. E pronto, já pensa, deu certo, né? Porque eles reagiram de alguma forma, né? Então ele pensou, ué, deu certo. Mas aí os Gnau já pensam, ué, o almoço falou? É, carne falante, carne falante. Vamos ver se ele fala depois de comer, né? Daí ele já pensa, os Gnol conseguem me entender, mas não são muito espertos também, não tem como me ajudar. Aí ele continua correndo até não ter fôlego pra isso. Aí quando as pernas dele diz arrego, ele já ouve que os Gnol continuam atrás dele. Os Gnol são mais persistentes, né? E já lembra dos pais dele ali e fala, mãe, pai, eu irei antes de vocês, me perdoem, por favor. Que ele vai morrer, né? Vai ser ingerido ali pelos Gnol. Isso tudo é por causa daquela maldita deusa. Quando do nada aparecem umas vozes ali, umas incógnitas diferentes. E ele se pergunta, ué, o que está acontecendo? Ele continua ouvindo as incógnitas, mas continua não entendendo. Ele ouve mais alto ainda. E quando ele toma uma flechada na coxa ali, né? Fica sem entender nada. E percebe que ele levou uma flechada. E essas linguagens que ele estava ouvindo eram elfos, né? Que estavam ali nas proximidades. Aparentemente tentando salvar aquela elfa que estava quase morta ali nas mãos do Gnol. A elfa tá tentando se comunicar com ele ali, né? Foi tipo de advertência na perna. Só que ela é uma raça amigável, então ele não vai entender nada do que ela tá falando. Por isso essas incógnitas. E já se pergunta por que, né? Que eles estão dando flechada na perna dele.
Aí os gnolls já chegam e já falam a carne de fada. No caso, a carne de fada é a carne dos nossos amigos elfos. Já que o próprio mangá tá falando que eles são fadas, então vamos dizer que eles são fadas. É, fada na árvore, fada é traiçoeira, que fica só à distância, atirando flecha ali como se não fosse nada. Aí os gnolls já trocam o foco do nosso prota para as fadas que estavam nas árvores. Aí ele já tenta aproveitar a chance ali, né, no meio do furdunço para tentar fugir. Aí ele já conseguiu sair do meio da bagunça e encostou numa árvore aqui. Ele perguntou: o que ele faz agora? O que ele deve fazer? Rezar com Deus? Aí ele já pensou: não, para começo de conversa, foi tudo por causa daquela deusa que enviou ele para ali, né? Então outro deus não irá tirar ele dessa situação. Ele cerra os dentes ali já pensando que já era, né? Já vai de base e falando que prefere se ferrar e morrer do que rezar para algum deus aleatório. Quando aparentemente uma criatura estranha ali bota a carinha ali e espreita, né? Ele cansadaço aqui, já dá aquela bufada de cansaço, enquanto a criatura estranha continua observando ele. Quando do nada aparece a notificação: um deus está te observando. É isso, esse é o primeiro vídeo de, acredito eu, muitos. Eu conto com vocês para dar continuidade. Eu sei que tem muitos erros de edição, erro de voz, etc. Mas eu vou tentar me aperfeiçoar juntamente com vocês que vão continuar apreciando o meu serviço. É isso, falou, até a próxima.